Boa tarde a todos os participantes aqui presentes. Nós estamos aqui no nosso webinar Infraprev Invest, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário de investimentos do Infraprev. Eu sou Jéssica, gerente de comunicação do Infraprev, e estou aqui hoje com a nossa diretora, superintendente e diretora de finanças e administração também do Infraprev, Daniela Mello. Estou também com o nosso gerente de investimentos, Eduardo Roche, Guilherme Benites, nosso parceiro da Agitus, e Cristiano Piccolo, também parceiro da Bradesco Asset. Então, tenham todos uma boa tarde. Essa live ela vai ser gravada, então, posteriormente, a realização do evento irá para o nosso canal do YouTube. E lembrando que você pode enviar suas dúvidas e participar também pelo nosso chat. Aqui no Microsoft Teams, você vai ver um campo onde está escrito PIR, que é o campo de perguntas e respostas. Envie sua dúvida e nos momentos apropriados da live elas serão realizadas aos nossos participantes. Passo agora a palavra para a Daniela Mello, agradecendo mais uma vez a participação de todos. Boa tarde a todos. É com grande alegria que a gente inicia essa nossa primeira webinar, que a gente preparou aí com bastante carinho para todo o nosso público. Gostaria de agradecer, né, a todos os participantes, né, que se inscreveram, todos que estão aqui participando conosco dessa webinar. Não poderia deixar também de agradecer, né, aos nossos palestrantes, né, o Guilherme, o Cristiano e o Edu, que é aqui do Infraprev. Muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite de estar aqui nesse momento conosco. E a gente tem, né, como objetivo desse evento trazer informação com transparência para os nossos participantes. É um evento também de educação financeira e previdenciária, né, para todo o nosso público, né, e a gente tem o objetivo também de estar próximo, né, de todo o nosso público, os nossos participantes, né, e assim a gente vai estar também organizando outros eventos como esse aí ao longo dos anos, sempre trazendo informação relevante para vocês, participantes, assistidos, né, do Infraprev. Por falar em informação, a gente, na semana passada, colocou no ar aí o nosso RAI, o relatório anual. Então, todos busquem ali também entrar no nosso site, ler o relatório, que também foi feito, né, com bastante carinho, né, para todos os participantes, com bastante informação relevante. Estejam ali também fazendo proveito, né, dessa ferramenta. Muito obrigada, boa tarde a todos e bom webinar. Obrigada, Daniela. E eu chamo agora para participar o primeiro palestrante dessa tarde, Cristiano Piccolo. Cristiano, ele iniciou sua carreira no mercado financeiro em 99 e ele é Portfolio Specialist na Bradesco Asset Management desde 2013. Atuou anteriormente como consultor de investimento para clientes institucionais, gestor de recursos e também nos segmentos de private e varejo. Durante esses 25 anos de experiência, passou por diversas instituições como Mercer Investment Consulting, Unibanco Asset Management, Itaú Asset Management e no Banco Safra. Cristiano é graduado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia Mauá de São Paulo. Cristiano, boa tarde. A palavra é sua. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer também pelo convite, em nome do Bradesco. Vou projetar aqui a apresentação. Para nós é muito importante esse tipo de iniciativa, então parabéns por essa apresentação, por essa possibilidade de falar com os participantes. A gente valoriza muito essa oportunidade. Então, a ideia aqui é falar sobre cenário, mas também dar uma visão de mercados e também alguns pontos importantes relacionados à previdência, à longevidade, tentar fazer dessa oportunidade o mais útil possível para vocês, né? Então, aqui só para dar uma visão geral do que é a Bradesco Asset, né? A empresa que faz gestão de recursos dos clientes do Grupo Bradesco, né? Então, a gente tem 930 bi sob gestão, temos mais de 23 anos de mercado, estamos aí entre as maiores empresas do Brasil de gestão de recursos. Nós somos temos uma equipe aqui especializada nesse processo.
temos mais de 3 milhões de clientes, estamos aí num ritmo de crescimento interessante, importante. Nós temos essa parceria com a Infraprev, que é muito importante para nós. Nossa equipe aqui é formada por mais de 100 profissionais. A Ana Luísa Rodella é a responsável pela parte de gestão de recursos. Nós temos várias mesas aqui com pessoas com mais de 10, 15, 20, 30 anos de experiência no mercado. Nossa asset aqui já ganhou vários prêmios. A gente recebeu o que a gente chama de Tríplice Coroa, que são as 3 premiações promovidas pela FGV, né, como o melhor banco para investir, melhor gestora e melhor gestora de previdência. Que, aliás, o mundo de previdência é muito importante para nós. Mais da metade dos nossos recursos são de previdência, são voltados a planos de previdência. Então, não só a previdência fechada, como o universo da Infraprev, previdência aberta, regimes próprios de previdência municipais, estaduais. Então, isso eleva muito a nossa régua, né, o nível de exigência dos clientes em relação a gente, tá? E aí aqui vou parar de fazer a propaganda e falar logo de cenário, né? Então a gente está vivendo aqui um ano que começou com uma certa turbulência, mas assim, não me lembro de algum ano que não tenha alguma turbulência. Isso faz parte da nossa vida. Eu acho que turbulências geram oportunidades. E acho que o mais importante é a gente estar ciente do que está ocorrendo, como a gente se posiciona frente a isso, e não encarar a turbulência como uma ameaça ou algum risco, tá? Eu acho que conforme a gente vai tendo mais acesso à informação, a gente vai percebendo que as coisas normalmente essas turbulências passam e as coisas se ajustam, claro, numa situação um pouco diferente, mas tendendo aqui a uma certa normalidade e estabilidade, né? Então, eu acho que não penso diferente disso em relação ao que a gente está vivendo. E o grande tema do momento é relacionado a tarifas, né? A questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que não é de hoje que acontece, já aconteceu outras vezes, né? E o que é curioso, né, é o seguinte, que normalmente na economia a gente tem 2 tipos de turbulências. Você tem uma turbulência que é aquela relacionada aos ciclos econômicos, né? Então, as economias passam por ciclos de expansão econômica, crescimento do PIB, crescimento das economias. Depois você tem uma fase de estabilização, possivelmente depois sempre tem uma fase de aumento da inflação, né? E aí os bancos centrais reagem, aumentando a taxa de juros para evitar que a inflação saia do controle, e aí você tem uma fase de recessão ou de queda na atividade. Esses ciclos econômicos, eles se repetem de 5 em 5 anos, ou em ciclos menores, mas eles se repetem há muitos anos, né? Há séculos, vamos dizer assim. E esse é o ciclo padrão. E existe um outro grupo de eventos, né, que é relacionado a guerras ou uma pandemia, como a gente teve do Covid, que também você tem uma fase de maior tensão, depois estabilização e as coisas voltam à normalidade. O que a gente está vivendo agora é diferente, porque basicamente vem da decisão de um presidente que foi eleito, e ele toma as decisões, ele não submete a um congresso, não submete a um comitê, né? Basicamente ele toma as decisões e publica, divulga, muitas vezes até pelas redes sociais. Isso causa mudanças muito importantes na nossa vida, né? Então é uma situação diferente das outras, que ao mesmo tempo que gera essa preocupação, né, e essa chateação, né, também pela nossa experiência aqui, a gente tem que tomar muito cuidado em tomar decisões no calor do momento, né, porque essas decisões podem mudar a qualquer momento, ele pode suspender essas mudanças, né, como ele fez agora no dia 2 de abril.
E a sensação que a gente tem é que o pior momento foi o dia 2 de abril, né? Então, a gente está vendo desde então uma certa distensão desse assunto. O governo americano está passando por uma fase um pouco mais branda, já flexibilizando, reduzindo as tarifas. Então, o cenário já parece que o pior já passou desse assunto. Mas vamos entrar no detalhe, né? Então, fazendo uma breve retrospectiva, olhando o cenário local, fevereiro, março, nossa visão era que a gente estava entrando num cenário de diminuição do ritmo de alta da taxa de juros, a atividade no Brasil fraca, projetando um segundo semestre mais fraco ainda, e espaço para corte de juros mais para o final, mais para o ano que vem, né? E no global era o excepcionalismo americano, que é algo que acontece nos últimos 10 anos, com tarifas brandas, né? Então já se esperava tarifas entre 10% e 20% de importação, e uma economia chinesa melhorando, dado que ela já vinha num cenário de queda no ano passado. E agora, mais recentemente, o cenário mudou. Aqui no Brasil, a gente está vendo uma diminuição do ritmo de alta da Selic, mas a sensação aqui, o ciclo de alta está se encerrando. A gente está vendo uma redução do espaço para cortes no ano que vem, porque o governo tem adotado uma política expansionista, estabilizando a queda do PIB, e isso faz com que o Banco Central tenha menos espaço para cortar juros no ano que vem, né? Aqui no Brasil, dia 2/4 foi o momento de maior tensão no assunto tarifas, a tendência de diminuição acontecendo. Estamos vendo um cenário de desaceleração da atividade com baixa probabilidade de recessão, tá? Isso é importante. Queda das commodities, queda principalmente do petróleo, mas das outras commodities também, e o dólar enfraquecendo, tá? Então, um cenário que mudou razoavelmente nesses últimos 2 meses, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, né, do assunto recessão, né, que é algo que ficou muito forte essa questão, o mundo vai entrar em recessão, era muito falado no mês passado, né? E aí é que a gente fez uma comparação com crises anteriores, né? Então, por exemplo, em 2008 o mundo entrou numa queda do PIB de 0,4. Durante a crise do Covid, 2,5% de queda no PIB, né? Esse ano, antes de acontecer essa turbulência, a gente falava do mundo crescendo a 2,9. Agora, com esse recuo, né, assim, com uma distensão na questão das tarifas, a gente está falando do mundo crescendo a 2,5 e os Estados Unidos crescendo a 1%. E caso as tarifas permaneçam num patamar mais alto, ali de 30% ou mais, por exemplo, na tarifa de importação dos produtos chineses, a gente estaria falando aí de mundo crescendo a 2,1, Estados Unidos crescendo a 0,5. Então, vejam, a gente não tem nenhuma recessão como em 2008, nem uma recessão como na crise do Covid, tá? Até porque entendo que é interesse do governo Trump que não ocorra uma recessão, né? Existe uma máxima no mercado, que quando você entra numa recessão, muitas vezes é difícil você voltar a expandir ou parar essa queda do PIB, né? Você entra num ciclo que demora a se estabilizar. Então, se você não quer entrar em recessão, não quer um agravamento da situação econômica, você tenta evitar que se entre nesse ciclo, tá? Então, a sensação que a gente tem do governo Trump é essa, que eles não querem entrar numa recessão, tá? Então, acho que isso é bastante importante, tá? Então, hoje, para nós, uma recessão seria um cenário extremo. O cenário base nosso seria de queda do crescimento, tá? E existe uma possibilidade também que é o seguinte, né? Que das tarifas estarem até num nível menor do que estavam antes dessa discussão toda, tá? Essa é uma possibilidade também, que seria o cenário otimista, né? Os Estados Unidos têm um nível baixo de tarifas, e o mundo inteiro tem um nível
razoável. No Brasil, por exemplo, tem tarifas de importação contra produtos que vêm dos Estados Unidos. A gente pode chegar numa situação futura em que o mundo inteiro reduz essas tarifas. A gente tem um patamar menor, em média, como resultado desse processo de negociação, que é uma negociação multilateral. É Estados Unidos com cada país, mas esses países também entre si contra os Estados Unidos, tá? Então, a gente precisa acompanhar esse processo que deve se estender ao longo desses próximos meses. Porém, de qualquer forma, enquanto isso acontece, esse processo se desenrola, existe essa incerteza imperando no cenário. Aqui no Brasil, essa queda de commodities, né? Commodities, quando eu falo de commodities, eu falo de petróleo, de metais e de alimentos. É uma queda que tem seu efeito positivo para o Brasil, né? Porque a inflação chegou a preocupar, está num nível ainda preocupante, mas vejam só, esse cenário de desaceleração global, ele ajuda a gente a ter uma inflação menos aquecida aqui no Brasil, uma atividade menos aquecida em preços mais baixos. Então a Petrobras tem sinalizado com reajustes para baixo nos combustíveis, nos metais também tem queda nos preços e nos alimentos também uma diminuição da pressão de alta que incomodou bastante o ano passado, tá? Então hoje a gente está revisando para baixo o cenário de inflação e também de juros, tá? Então por enquanto esse cenário tem sido favorável. Agora existe um descompasso aqui entre o que o Banco Central está fazendo, que é aumentar a taxa de juros para segurar a inflação, e o governo que está promovendo uma série de estímulos para manter a atividade aquecida. Tá? Então, esse descompasso ele não é favorável e segue ocorrendo. Tá? E aqui, só para ter uma ideia do que o governo tem adotado de estímulos. Né? Então, você tem liberação do FGTS para quem pediu demissão e aderir à modalidade de saque aniversário, tem o crédito consignado privado, tem a proposta de isenção do imposto de renda até R$ 5.000. Então, são uma série de estímulos que geram na somatória aí, a gente estaria falando de um impacto de 1% positivo no PIB. Tá? Isso atrapalha o trabalho do Banco Central de controle da inflação. Porém, esse cenário global até que ajudou a tarefa do Banco Central. Melhorou um pouco esse desequilíbrio. Tá? E aí, para vocês terem uma ideia, esse impacto inflacionário, ele ocorre agora, mas também vai seguir ocorrendo nos próximos trimestres, tá? Então é algo que ainda vai trazer efeitos positivos daqui para frente. E aí, para vocês terem uma ideia, nossa projeção de inflação para esse ano está em 5,4 e para o ano que vem para 4,8. Chegou a ser de 6% para esse ano. Tá? É algo impressionante. E esse é um resumo do nosso cenário. Então, a gente está trabalhando com 1,9% de crescimento esse ano, 2% ano que vem. Então, aqui já tem um balanço atualizado em relação ao cenário global de menos crescimento e o cenário local de governo estimulando o crescimento da economia. Esses dois fatores aí se equilibrando. Taxa de juros esse ano de 14,75. Em média, a gente estaria falando de uma taxa de juros aí de 14,5, 14,3 esse ano, que é bastante alto. E o ano que vem ela só cai até 14,25, tá? Então, é um nível de juros bastante alto. Então, a gente tem aí um ambiente favorável para investimentos esse ano, tá? Falando dos mercados, aqui a gente vê a expectativa de taxa de juros dos próximos 2 meses, desculpa, dos próximos 2 anos, e o mundo inteiro está num nível de juros caindo, né? Essa barrinha, esse pontinho aqui é justamente onde está hoje a barrinha por onde trafegou. Isso em vários países do mundo. Então, o mundo ele está se ajustando a esse cenário de juros menores, né? De atividade menor e juros caindo. E as bolsas, aqui as moedas, se valorizando em relação ao dólar. Então, o dólar está se desvalorizando em relação a outras moedas, né? Está perdendo força aqui. Um pouco desse sentimento de incerteza imperando nos Estados Unidos, né? E um equilíbrio no fluxo de capital global, tá? Então,
os investidores globais eles estão distribuindo seus recursos em outras regiões, deixando de aplicar muito nos Estados Unidos, como era a tendência que a gente via ao longo dos últimos anos. Isso faz com que o dólar perca força, né? E o ano passado foi um ano bastante desafiador. Aqui a gente mostra a performance de diversos índices, o CDI, né? E vários índices locais. Então, o ano passado foi um ano em que o CDI teve um retorno de 10,8. Os índices de renda fixa tiveram retornos negativos, né? Ou abaixo do CDI. A bolsa brasileira teve uma queda de 10,4, o real se desvalorizou em 21%. Então foi um ano, e a bolsa americana se valorizou em 23%. Então foi um ano bastante desafiador para o investidor brasileiro, para os fundos de pensão. Foi muito difícil superar a meta atuarial. Pouquíssimos fundos tiveram retornos acima da meta atuarial ano passado. E esse ano, atualizando até o fechamento do mês passado, a gente tem uma outra fotografia, né? Os índices tendo retornos positivos esse ano, né? O mês de janeiro, março e abril os meses foram muito positivos. A gente teve uma queda nas taxas de juros aqui, brasileiras, então o mercado chegou a precificar um risco da Selic chegar a 17% no ano passado, e agora a gente está falando de 14% no horizonte de um ano, e podendo ser até menos do que isso no horizonte maior. Então você tem um cenário bastante mais interessante, porém vale uma reflexão. O Brasil fundamentalmente é o mesmo, né, do que o ano passado. O ano passado o Brasil sofreu muito em função de uma piora na sensação do fiscal, né? Porém, assim, a gente não está vendo uma melhora no fiscal brasileiro esse ano. Tá? Então dá para dizer que o Brasil ele está sendo beneficiado por um cenário global melhor, né, para o Brasil, né? É um ambiente de juros menores no mundo favorece o Brasil, e um ambiente menos inflacionário também favorece o Brasil, mas em relação ao fiscal, o Brasil não melhorou e não está dando sinais de melhora no curto prazo. Tá? Existe uma questão também relacionada à expectativa em relação a eleições, mas é muito cedo ainda para considerar isso, né? E uma outra coisa curiosa também são as NTNBs, que ainda estão num nível de taxas muito alto, né? E aí, avançando aqui, eu trago também o que aconteceu com... só voltar aqui. Fazendo uma retrospectiva aqui do que acontece com os preços dos ativos brasileiros, né? Então, aqui eu mostro, por exemplo, a taxa de juros real. Hoje a gente está vendo a taxa de juros real num nível bastante alto, similar a momentos de alta incerteza, né? Então, é um mercado que ainda é interessante para o investidor local, porque os ativos brasileiros estão muito descontados. Você tem os títulos atrelados à inflação pagando taxas perto de 8%, e o real ainda bastante desvalorizado, apesar dessa recuperação recente. Tá? Então, a bolsa também bastante atrativa. Vou comentar um pouco mais disso. Outra coisa, falando sobre crédito, né? Os ativos de crédito hoje estão no nível um prêmio de risco bastante baixo. Aqui a gente mostra o histórico disso. Então, o brasileiro ele está procurando nos papéis de crédito uma estratégia de se beneficiar desse juro mais alto. As empresas fizeram uma série de ajustes nos seus balanços, nas suas dívidas, né? A gente pode ter um aumento na inadimplência, e algumas empresas sofrendo com o cenário de juro mais alto, mas no geral o mercado permanece bastante saudável aqui, tá? Falando em renda variável, aqui a gente mostra o resultado das bolsas em dólares, né? E vejam só que curioso, né? O Brasil é um dos países com o melhor resultado no ano e no mês também. Chile e México na frente. Então aqui tem os países que estão se beneficiando desse cenário global menos tenso, né, dessa recuperação recente, e tem também o fato de que esses países estão tendo suas moedas se valorizando em relação ao dólar. Tá? E aqui, Bolsa Americana, nas piores colocações, né? Isso reflexo ainda dos efeitos da guerra comercial. Porém, se a gente olhar os dados mais recentes, já houve uma recuperação razoável aqui das empresas americanas.
tá? E aí, só para mostrar uma ideia de como o fluxo global ele está mudando, nesse mapa que a gente mostra o fluxo para mercados de ações no mundo inteiro, de entrada e de saída. Então, o que é vermelho é saída, o que é verde é entrada. Então, nos últimos 12 meses, houve um fluxo positivo para Estados Unidos e negativo para o mundo. E agora, nesse ano, a gente está vendo aí um fluxo para os Estados Unidos mais menor, e esse fluxo positivo se espalhando para outras regiões, para a Europa e para a América Latina. Então, o investidor global ele está reponderando sua exposição global, olhando aqui para regiões com preços mais atrativos. Que a gente mostra nesse gráfico aqui justamente isso, tá? Isso aqui é a relação preço-lucro de diversas regiões. Essa relação preço-lucro, quanto mais alta, mais caro a determinado mercado. Quanto mais baixo esse número, mais barato. Então, os Estados Unidos estão hoje numa relação de 20 vezes 20 anos para o investimento local. Né? Você repaga o seu investimento em cerca de 20 anos. Né? E o Brasil ele está ali com uma relação 7,8, ou seja, ele tem 8 anos para retornar o investimento. Super barato em relação a qualquer lugar do mundo e barato em relação ao seu passado histórico, que é de 10,8, 11. Então, se o Brasil voltar ao seu nível médio dos últimos 10 anos, você estaria falando de um potencial de valorização de cerca de 40%. Tá? O problema é que o Brasil está há muito tempo nesse patamar, né? E você precisa de um gatilho para que isso mude. Esse ano está sendo um pouco disso, né? Essa visão global um pouco mais equilibrada está ajudando, mas é necessário outros gatilhos para que esse prêmio no Brasil volte à normalidade, tá? Aqui a gente mostra o histórico, né, dos resultados das empresas, né? Aqui está até o quarto trimestre do ano passado, mas eu posso dizer, já adiantar o do primeiro trimestre. A gente está vendo que as empresas americanas elas seguem surpreendendo os analistas, não só do ponto de vista de receita, como de lucro, mesmo com essa guerra comercial. Então, por enquanto, você não tem um impacto nas empresas americanas, de fato, aqui, com relação ao trade war, ou essa guerra comercial, tá? Então, as empresas americanas seguem bastante resilientes a esse cenário, né? Outra coisa importante também, a gente vê como no Brasil você tem oportunidades muito interessantes em diversos setores. Então, aqui a gente compara o retorno das NTNBs, os títulos atrelados à inflação acima da inflação, que hoje está em torno de 7,5%, e o potencial de retorno em alguns segmentos da Bolsa Brasileira, que a gente estaria falando aqui de IPCA mais 9,2, em alguns setores é, do setor de transmissão de energia elétrica, ou, por exemplo, o setor de geração acima de 13, né? Então, a Bolsa Brasileira tem uma atratividade bastante interessante. Aqui a gente costuma dizer que o brasileiro ele está sendo bem remunerado para investir em ações. Tá? Ele só precisa ter um horizonte de tempo maior para suportar essa volatilidade. Né? E aí, para pensar, né, aqui a gente traz algumas informações interessantes. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eu trouxe uma análise de uma consultoria americana que mostra que a longevidade está aumentando de forma bastante importante nos últimos anos, né? A expectativa saltou, no geral, de 45 para 75 anos entre 1940 e 2015, né, no mundo. E a gente está vendo uma inversão da pirâmide etária que já ocorreu nos países mais desenvolvidos, e no Brasil também vai ocorrer, né? E isso está fazendo com que a proporção de idosos em relação à população economicamente ativa está aumentando dramaticamente, né? Tá quase que dobrando aqui no Brasil, né? Isso aumenta a dependência da população dos idosos, né? Ou seja, isso faz com que a gente tenha uma preocupação maior, né, em aumentar os recursos para a Previdência, o que a gente se prepara para a aposentadoria, dado que a longevidade vai ser cada vez maior. E tem um detalhe, né? Hoje você tem
idade mínima de aposentadoria projetada pelo INSS em torno de 65 ou 66 anos. Mas quando a gente chegar nessa idade, possivelmente essa idade mínima não será 65 anos, ela será maior, né? E novas reformas da Previdência devem ocorrer. Então, isso faz com que a gente tenha uma visão, tenha que olhar com carinho, né? Primeiro, o quanto que a gente está destinando a planos de previdência, ou para nossa reserva de longo prazo, e qual a estratégia que a gente está adotando, né? Então, agora, ir para o CDI parece ser uma estratégia interessante, dados os juros altos. Mas, normalmente, a gente tem que pensar se estar com uma estratégia de curto prazo faz sentido, né? Será que não vale a pena a gente repensar o peso dos ativos de maior risco no portfólio, dado que normalmente eles têm um potencial de retorno maior, né? Então, é algo que passa a ser muito importante. E aqui a gente mostra a importância da diversificação, né? Então, se a gente pega aqui uma análise dos últimos 20 anos, a gente tem aqui o retorno do CDI acumulado de 673%, da Bolsa 628%, e do IMAB, que reflete os títulos alterados da inflação, de 1.200%. Então, é justamente os papéis atrelados à inflação que agora estão numa taxa bastante interessante. Então, se você olhar o retorno acumulado, notadamente o CDI não é vencedor, né? Porém, quando você olha o retorno mensal, o menor e o maior, alocar em títulos atrelados à inflação demanda cautela, porque você pode ter retornos variando entre mais 7% e menos 7% ao mês, né? Então, justamente, você tem que ter muito mais tolerância e capacidade para alocar nesse tipo de investimento. E um dos objetivos da nossa live aqui é isso, né? Justamente trazer essa cultura de diversificação, tá? E olhando aqui também o Ibovespa, né? Aqui a gente mostra o resultado de portfólios, tirando os melhores dias, né? Então, quando você pega um período de um ano e tira, não, vou pegar aqui 20 anos e tira os 3 melhores dias, você sai de 450% de retorno para 267, né? Quase a metade, do resultado. Então, muito cuidado em reduzir ou não ter exposição em bolsa, caso você tenha tolerância e capacidade a risco, tá? Muitas vezes o investimento em bolsa se paga em 1 ou 2 ou 5 dias, tá? Em horizontes, quaisquer que você analise, tá? Eu encerro aqui minha parte, dou espaço passo para o Guilherme fazer a apresentação dele, assim ele tem tempo aí também para a gente responder as perguntas, né? Mais para o final. Muito obrigada, Cristiano, obrigada por sua apresentação. Chegou aqui uma pergunta muito interessante, se você já Uhum, puder responder uhum, aqui para a claro. gente, enquanto o Guilherme acredita que vai se preparar aqui para entrar ao vivo também. Uhum, De acordo com a atual política tarifária dos Estados Unidos, como o Brasil pode se beneficiar dessas disputas comerciais e quais são os segmentos que você vê como mais promissores uhum. da Olha, nossa economia? bem interessante essa pergunta, né? Porque é, pode parecer um tema árido e desafiador, mas a América Latina não está no foco desse problema, definitivamente, tá? Então, eu incluiria os países da América Latina como países que podem se dar bem nesse processo, tá? É, não só no sentido de não terem mudança de tarifas, ou até aquele exemplo que eu coloquei de terem tarifas num patamar menor depois de tudo isso, pode ser o caso aqui, né? Você tem um fluxo maior, não só entre nós, Estados Unidos, mas também entre nós e os outros países, tá? Então, e o Brasil, ele tem um histórico que não é favorável de ter tarifas de importação. Então, a possibilidade do Brasil reduzir suas tarifas, isso melhorar o cenário para nós também é interessante. Em relação a perspectivas dos setores, eu vou dar duas visões, né? Uma, o setor agro ele segue como um setor muito importante, tá? Então, sem dúvida é um setor que vai ser bem importante, né? Mas assim, a gente acha que existe um cenário bastante interessante para o setor
olhando investimentos em bolsa, né, os setores mais defensivos, tá? Aqui eu falo do setor elétrico, dado que as empresas estão muito atrativas em termos de preço, de resultado. O setor de shoppings, tá? É um setor que é bastante defensivo e continua entregando os resultados bem interessantes. E por incrível que pareça, o setor de construção civil está indo muito bem e é um dos destaques do ano, tá? Então, isso são os setores que a gente está mais otimista ultimamente, tá? Perfeito, muito bom, muito esclarecedor. Obrigada mais uma vez, Cristiano. E aproveito aqui agora para chamar o Guilherme. Guilherme Benites, ele é nosso parceiro também, consultor financeiro e atualmente ocupa a posição de diretor executivo na Agitus Brasil. Ele tem sólida formação acadêmica e ampla experiência no mercado financeiro, sendo bacharel e mestre em matemática pelo IME, a USP, doutor em engenharia elétrica pela Poli USP e possui certificação internacional de Financial Risk Manager, concedida pela GARP, né, desde 2006. É também consultor de valores mobiliários, registrado na CVM, e ao longo de sua trajetória ele se destaca pela atuação técnica e estratégica na gestão de riscos e investimentos, sendo referência no setor de consultoria para fundos de pensão e investimentos institucionais. Guilherme, boa tarde. Passo a palavra agora para você. Boa tarde, Jéssica, e muito obrigado por essa apresentação. Obrigado também por não ter colocado desde quando eu estou no mercado financeiro, também ajuda bastante. Cristiano, valeu, ótima apresentação. Essa aí me falaram na minha parte, né? Pois Infelizmente. é, então nesse ponto eu tive uma vantagem. Mas assim, aí estrategicamente, né, quando a gente manda aquele resuminho, a gente omite essa parte. Então, gente, bom, muito obrigado, né, a vocês pelo convite. É um prazer enorme trabalhar aqui com o Infraprev e um prazer maior ainda poder conversar hoje com vocês. A gente agradece aí muito pelo convite e agradece muito a vocês que tiraram um tempo do dia de vocês, né? Todo mundo tem aí seus afazeres e, em geral, né? Assim, o dia sempre é muito cheio, né? Muito lotado de coisas. A gente agradece a vocês que puderam, né? Tirar um tempinho para nos assistir e, eventualmente, né? Tem para quem também vier a olhar no canal, né? A Jéssica comentou aí que esse evento vai ficar gravado, tá? Bom, a minha parte aqui acho que é um pouco mais simples, né? E talvez não tão legal assim quanto a parte do Cristiano. A gente vai falar um pouquinho sobre legislação e como que a gente pensa em questões relacionadas à política de investimentos. Vou pensar aqui alguns temas que o Cristiano já trouxe, tá? Mas aí a ideia é realmente a gente focar um pouco mais, né, naquela questão de política, em como que a gente trata mais a governança dos investimentos, né? Como que a gente olha para isso num prazo um pouco mais adequado. Tá? Para isso, gente, eu vou colocar aqui a minha apresentação. Um segundinho aqui para eu poder compartilhar isso. Aqui está. Para o modo de tela cheia. Peraí. Aqui estamos, tá? Então vamos lá. Então a ideia, tá, rapidamente aqui é passar, né, sobre o que é a política de investimentos, né, aquilo que guia nossos investimentos no dia a dia, tá? Quais são os principais tópicos que ela traz, né, até para vocês terem um pouco da noção da governança que essa política traz para os nossos investimentos, tá? Falar um pouquinho sobre o cenário atual. Aqui, obviamente, eu vou pensar muito daquilo que o Cristiano trouxe na apresentação dele, mas de uma maneira um pouco mais simples, né? Só para vocês terem um pouco de ideia de como que isso acaba se aplicando na prática, tanto em termos de como a gente constrói a carteira, quanto em termos dos resultados, tá? Aí eu comento um pouquinho aqui sobre os resultados dos últimos anos, né? Assim, a nossa ideia aqui sempre não é particularizar nada, é sempre olhar um pouco mais para como a indústria se comportou, tá? Aqui na Agitus a gente acompanha uma quantidade de entidades de previdência complementar grande, então a gente consegue dar uma olhada, né, numa estatística que representa bem a indústria, tá? Falar um pouquinho como as entidades pensaram nas políticas de investimentos para o ano agora de 2025 e, por último, fazer uma menção muito rápida, tá? Há algumas alterações de legislação que vêm acontecendo recentemente, né? E como que a gente está tratando isso aqui no Infraprev, tá?
Então, sem mais detalhes aí, né? Vamos adiante com a questão da política de investimentos. Então, assim, primeiro, política de investimentos, né? O que é, tá? A política de investimentos é aquele documento que vai parametrizar tudo o que nós podemos fazer, né, em termos de investimentos. Se podemos comprar isso, se podemos comprar aquilo, se não podemos, e se podemos, até quanto podemos comprar, né? Então, assim, isso aqui é como se fosse um grande guia, tá, para a entidade, né? Então, a política de investimentos, né, qual que é o arcabouço regulatório dela? Basicamente, quem aprova a política de investimentos, né, quem define as regras do jogo é o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo sempre é o órgão máximo, né, de uma entidade. Esses investimentos, né, eles são realizados de acordo com a política pela diretoria executiva, tá? Todo ano a gente revisa a política de investimentos, a gente revisa os estudos, e aqui eu vou falar um pouquinho mais, né? Eu tenho um slide específico para a gente falar dos estudos. A gente revisa a política, revisa os estudos, tá? E de acordo com a lei, esses estudos sempre têm validade de 5 anos, né? Com revisões anuais. Enfim, como o Cristiano já falou, né? 5 anos, é difícil a gente ter um cenário muito estável no Brasil durante 5 anos consecutivos. Então, essas revisões anuais, elas sempre acabam trazendo algum tipo de mudança, né, para o cenário, tá? Mas, basicamente, né, assim, são ajustes, são normais de serem feitos, tá? Essa política, ela é divulgada para vocês e, ao mesmo tempo, ela também é enviada para a Previc, num arquivo muito específico, que a Previc consegue, né? A Previc é o nosso regulador. A Previc consegue monitorar o que a gente pode fazer na política e consegue, inclusive, avaliar se a gente está fazendo alguma coisa fora, né, das 4 linhas que a gente definiu, tá? Existem duas legislações aqui, sem querer ser muito chato com legislação para vocês, né, que são base desse documento, né, a CMN 5202, que é uma, até eu vou voltar a falar dela ao longo da apresentação, é uma legislação bem nova, né, ela vem substituindo algumas outras que a gente já tinha em vigor, e uma resolução da própria Previc, a 23, que foi publicada em 2023, né, até essa coincidência aí de números, tá? Por último, tá, é importante dizer, a gente, além do Conselho Deliberativo, a gente também tem um Conselho Fiscal, né? Uma das principais atribuições do Conselho Fiscal é justamente acompanhar o que a política de investimento disse, né? E o que a diretoria executiva está fazendo. Ou seja, né, o Conselho Fiscal, ele tem essa responsabilidade, né, de avaliar se aquilo que a diretoria executiva está fazendo está de acordo com o que o Conselho Deliberativo estipulou. E, evidentemente, que se não tiver, o Conselho Fiscal vai tomar as providências, tá? Então, a gente tem um arcabouço regulatório que ele é muito bem estruturado, né? E ele é um arcabouço que isso é interessante, né? A gente vê, poxa, o Eduardo está aqui, a Daniela está aqui, eles são pessoas, né, que são responsáveis pelos investimentos do Infraprev, mas eles não têm, né, assim, eles não tomam decisão da cabeça deles, né, eles tomam decisões de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo Conselho Deliberativo e tem o Conselho Fiscal que também está olhando, né, e avaliando se isso está adequado. Então, a gente tem um arcabouço de governança bastante forte em todas as entidades, em particular aqui, né, eu estou falando do caso do Infraprev, mas isso é geral, tá? Quais são os principais tópicos que entram na política de investimento, tá? Definições, né? Na verdade, até depois que eu escrevi esse slide, fiquei pensando se eu não deveria chamar esse slide mais de definição, né? Porque eu repeti a palavra definição várias vezes, né? Mas o importante para vocês aqui é o seguinte: a gente define as pessoas, né? Então a gente tem esses 2 cargos que são efetivamente, né, fundamentados na legislação, que é o administrador estatutário tecnicamente qualificado, é a pessoa que é responsável no final pelos investimentos, e o administrador responsável pela gestão de riscos, que é a pessoa que vai avaliar se esses investimentos, né, são mais arriscados do que deveriam ser. Definimos políticas de alçadas, ou seja, quanto, né, o Eduardo pode decidir sozinho, quanto que o Eduardo vai decidir junto com a Daniela, quanto que eles dois vão ter que levar para o conselho para todo mundo tomar uma decisão conjunta, tá? Limites de alocação em cada uma das classes, né? Então, poxa, a legislação permite, por exemplo, tá? Isso é verdade. A legislação permite que nós tenhamos até 70% dos nossos investimentos em bolsa. Poxa, será que eu realmente preciso ter 70% em bolsa? Ou será que eu posso ter um limite um pouquinho menor, né? Lógico que os limites que a gente for definir, sempre eles estão restringidos, né, pela legislação, né? Eu não posso definir que eu vou ter um limite maior do que a legislação, mas, eventualmente, se eu quiser pensar em limites menores, eu acho que faz todo sentido, tá? Vedações, eu não quero investir em um determinado tipo de investimento. Perfeito. Tem que estar lá na política de investimentos, a diretoria vai olhar e falar assim, isso aqui para mim não existe. Perfeito, né? E definições sobre controle de riscos.
tá? Aonde que a Aditus, né? Eu podia ter apresentado a Aditus no início, né? Mas acho que agora faz um pouco mais de sentido. Aonde que a Aditus, né, entra nessa brincadeira como um todo, né? A Aditus está aqui, né, responsável majoritariamente, né, pelo acompanhamento desses riscos, tá? Então a Aditus é uma empresa que hoje trabalha majoritariamente com fundos de pensão, tá? E a gente aqui tem acesso aos investimentos de vocês, tem acessos aos gestores, né? Que, por exemplo, a própria Bradesco Asset, né? A gente consegue receber o que eles estão fazendo, a gente cruza essas informações. O que vocês investem, o que os gestores estão fazendo, o que a política permite, cruza tudo, e aí a gente vê se isso está adequado, tá? Então, a Aditus tem esse papel, né? Mensalmente a gente conversa sobre isso, a gente apresenta para vocês esses relatórios, né? E a gente faz as adequações que precisarem ser feitas, tá? Então, aqui está o nosso papel, e esse é um papel que a política de investimentos também exige de nós, tá? Seguindo aqui, eu acho que um outro ponto que vale a pena a gente comentar, e eu só vou ficar meio de olho aqui para eu não perder a questão do tempo, tá? Um outro ponto que acho que vale a pena a gente comentar é que a política ela sempre traz, né, também o estudo de macroalocação. O que é o estudo de macroalocação? Enfim, vocês conhecem o plano de vocês, né? Vocês sabem que o plano, né, ou pelo menos um deles, né, ou três deles, né, tem esse caráter de você investir recursos, né? E a partir do momento que você entra em aposentadoria, você passa a receber até o final da sua vida, tá? Então, basicamente, né, o que esses estudos estão aí para fazer? Né? Esses estudos estão para determinar, ou pelo menos, né, dar parâmetros para qual que é a carteira de investimentos que vai fazer frente a esses, né, a essa necessidade de vocês de pagarem os benefícios lá adiante, tá? Eu gosto de usar aqui, acho que uma figura que vocês todos vão conhecer, né? Que acho que representa bem o que é um estudo, né? E, obviamente, ele é feito com uma metodologia estatística bastante, né, moderna, né? Mas o resultado desse estudo, né? Assim como o exemplo que eu vou dar, né? Ele poderia ser entendido muito bem como uma coisa que nós usamos quase que diariamente, que é o Waze, né? Ou o Google Maps, né? Assim, a gente sai de carro, né? Por exemplo, eu tô aqui em São Paulo, né? Eu saio de carro, por mais que eu conheça muito bem o caminho, né, que eu vou utilizar para chegar no trabalho, né, ou vou até a casa dos meus pais, enfim, a gente liga o Waze, né? E por que a gente liga o Waze? Porque o Waze sabe onde tem trânsito, o Waze sabe onde tem radar, o Waze sabe se você for por aqui ou por ali, você consegue ganhar algum tempo, né? Então, eu poderia fazer uma analogia entre o estudo que a gente gera, né, anualmente e o caminho, né, o mapa que o Waze traça para você chegar no seu objetivo. Tá? Então, assim, vou sair daqui, preciso chegar no meu trabalho. Ou hoje eu estou no meu trabalho, preciso voltar para minha casa. Né? Então, o Waze vai apontar um caminho. Se no meio do caminho, né, eu olhar uma rua que o Waze me falou e aquela rua parecer muito congestionada, eu posso, de repente, ir um pouco para o lado, né? Então, corto essa aqui e vou para uma outra rua. O que o Waze faz? Ele já recalcula a rota, né? E aí, eu consigo ganhar um pouquinho do Waze ou, eventualmente, né, o que normalmente eu faço, eu perco um pouco do Waze, tá? Gente, o que a gente está fazendo em investimentos é uma coisa muito parecida, né? Por quê? A gente traça um objetivo de longo prazo, que é, por exemplo, eu sair daqui e chegar até a minha casa, né? Eu posso desviar um pouco a rota? Posso, né? Se de repente eu encontro um trânsito muito complicado por aqui, um acidente ali, etc., eu desvio a rota, né? E vou dar um pouco mais de volta, um pouco menos de volta, mas eu vou chegar em casa. Então, a grande ideia do Waze é a seguinte: você tem um plano, né? Que você precisa chegar lá. Ele te dá mais ou menos o tempo que você vai gastar para fazer isso, né? Um estudo de macroalocação é parecido com isso. Você tem um plano que você precisa chegar lá. Ele te dá mais ou menos uma ideia, mas, enfim, a gente não consegue entender ou prever todas, né, as dificuldades que a gente vai ter pelo caminho. E olha que o Waze é muito bom nisso, né? Ele consegue antecipar algum trânsito. Agora, se eu estiver parado no semáforo e acabar de acontecer um acidente na minha frente, o Waze não tinha como saber antes. É mais ou menos o que acontece com a gente, né, quando a gente faz esses estudos, né? A gente tem alguns cenários para a bolsa, alguns cenários para o CDI, como o Cristiano estava falando. Olha, a gente acha que o CDI o ano que vem, a Selic não vai cair tanto. Perfeito, esse é um cenário viável, né? Mas e se cair? E se subir, né? Então, a gente tem uma série de questões, né? Então, a gente tem uma banda dentro da qual a gente pode trabalhar. Então, os estudos, né? Eles têm essa característica. Eles te mostram uma guia, mas eles também te dão, ao mesmo tempo, uma banda dentro da qual você pode trabalhar. Por quê? Poxa, eu posso, né? E isso vocês podem fazer, essa experiência a gente consegue fazer e, eventualmente, a gente faz todo dia. Eu faço, pelo menos. Eu posso discordar do Waze. Eu posso falar, poxa, eu tenho uma rua para entrar aqui, mas se eu entrar naquela rua lá na frente, eu acho que eu ganho algum tempo. Não tem problema, né? Agora, se eu
tô seguindo o Waze, né? E ao invés de entrar na rua A, eu entro na rua B, que é paralela à rua A, tudo certo, eu vou mais ou menos pelo mesmo caminho. Se eu pegar um retorno, né, e começar a ir para trás, aí eu não vou chegar, né? Então, assim, a questão aqui é que essas bandas, elas também te dão um certo limite, porque você tem que chegar naquele lugar. Pode ser que você demore 1 minuto a mais, ou pode ser que você consiga ganhar 2 minutos. Mas na prática, você precisa chegar naquele lugar, tá? Então, o mais importante que a gente tem aqui é isso, né? O estudo mostra o caminho que a gente vai trilhar e quais são as bandas que a gente pode navegar sem correr o risco, né, de sair desse caminho. Ah, mas como é que eu sei que a gente está correndo o risco de sair desse caminho? Da forma como eu comentei com vocês, a gente estabelece o risco tolerado para cada um dos investimentos e a gente avalia, né, mês a mês, se a gente está dentro daquele risco tolerado. Por quê? Porque eu não quero sair do caminho de vocês. Mais que isso, a gente tem um plano, né, que demanda uma determinada liquidez, né? Ou seja, a gente tem lá todo mês uma folha para pagar, né? Eu posso render um pouco mais ou um pouco menos, mas eu não posso chegar para vocês, né? Eu chego para o pessoal que é aposentado e falo assim, gente, esse mês eu discordei um pouco do caminho, né? E eu fiz um investimento que vai me dar dinheiro o mês que vem, mas esse mês eu não tenho. Então vocês esperam um pouquinho, no mês que vem eu pago para vocês. É impensável, né, gente? Então, assim, a questão aqui, né? O estudo estabelece bandas, estabelece limites e estabelece o caminho que a gente vai seguir, tá? Então, essa é a ideia da política, né? Tentar dar esse caminho e todos os controles que a gente for fazer de risco, né? Do quanto a gente pode desviar de algum investimento ou coisas do gênero, sempre vão funcionar, né? Como esses controles que o Waze coloca, de falar assim, ó, vai por aqui, né? O trânsito está melhorando, o trânsito está piorando, porque senão você não vai chegar onde você precisava chegar, tá? Então, a política poderia ser muito bem entendida como isso. E é isso que a gente faz, né? E a partir daí a gente entrega isso, a diretoria executiva vai trabalhando e, de acordo com o cenário, vai tentando ajustar essas rotas, tá? Muito bem. Um ponto que eu acho importantíssimo comentar com vocês, tá? É um pouco do que o Cristiano estava falando e que eu vou tentar resumir. E, obviamente, né, assim, para resumir, eu sempre acabo tendo alguma imprecisão, resumir nessa tabela, tá? Basicamente, o que vem acontecendo nesses últimos tempos? Desde a pandemia, a gente teve uma inflação que não parava de subir. Inclusive, vocês estão percebendo isso no dia a dia de vocês. É o que a gente sente aqui também, tá? Quando a inflação sobe, né, a inflação vai subindo, o que acontece? Normalmente os juros sobem. Por quê? Os juros são uma forma de aquecer ou desaquecer a economia. Então a inflação sobe, o juro sobe para que as pessoas tenham menos vontade, né, ou menos capacidade de consumir, e aí a inflação cai. Só que no momento em que os juros sobem, tudo passa a valer menos, né? Você fala assim, poxa, se o juro está tão alto, para que eu vou investir em bolsa? Aí você sai da bolsa, né? Então, normalmente, esse ciclo ele sempre acontece, né? A inflação sobe, o juro sobe, e nessa situação, os ativos de risco perdem valor. Bolsa, multimercado, todos os ativos de risco perdem valor. E a situação recíproca também é verdadeira. No momento em que a inflação começa a cair, o juro pode cair também, e aí os ativos de risco se valorizam, né? Os gestores, eles ficam o tempo inteiro tentando entender em que momento nós estamos, né, para conseguir antecipar qual vai ser o próximo passo. A gente aqui, né, no InfraPrev, não tem essa capacidade de ficar olhando minuto a minuto o que está acontecendo no mercado para tentar antecipar isso. Então, a gente sempre vai mirar o longo prazo. Nesse cenário de pandemia para agora, o que a gente viu foi que o que prevaleceu foi essa parte superior da tabela. Inflação subindo, juros subindo e ativos de risco indo para baixo. É ruim? É ruim. Por quê? Porque o que a gente vê nessa situação, né, é que os resultados, de forma geral, eles são ruins. Né? Assim, a gente perde dinheiro na bolsa, a gente perde dinheiro nos multimercados, a gente perde dinheiro, né, mesmo apostando em algumas coisas de renda fixa. Então, via de regra, o que a gente tem percebido, né, nesses últimos 5 anos, principalmente, dentre as entidades que a gente acompanha, é que os resultados não têm vindo a contento. Os resultados, em geral, vêm abaixo das metas. Tá? Isso é bom? Não, isso não é bom. Agora, isso é o fim do mundo? Aí que eu acho que a gente tem que parar e dar uma pensada. Por quê? À medida que isso vai acontecendo, a gente também vai aproveitando a oportunidade, como o Cristiano mostrou, de comprar alguns ativos que pagam um juro muito elevado, né? E esses ativos vão levar 2, 3, 5, 10 anos, eles vão estar lá na nossa carteira, tá? Então, os resultados que a gente tá usando esse período meio que de vacas magras, para quê? Para conseguir plantar, né? E colocar na carteira ativos que vão render bem
acima das nossas metas, mas isso vai levar 2, 3, 4 anos para começar a aparecer. Ok, sem problemas. É interessante que no ambiente de fundos de pensão, por mais que os resultados em termos financeiros demorem um pouco para aparecer, a gente já consegue, inclusive, incorporar alguns desses resultados nos resultados contábeis, né? Então, aquele ativo que a gente compra pagando acima da meta, de certa forma, ele já gera um ajuste positivo para nós no contábil. Então, a questão do fundo de pensão é uma questão que às vezes a gente olha para o nosso investimento na plataforma, o nosso investimento no banco, fala, poxa, mas isso está rendendo mais que o fundo de pensão. Pode ser que esteja naquele mês ou naquele ano, né? A gente aqui está pensando, né, em alguma coisa muito mais de longo prazo, talvez 10 anos de duração, né? E aí o que a gente percebe? Olhando a nossa amostra aqui de entidades, né? Quase 90% das entidades não bateram as metas nos últimos 5 anos, aí eu estou pensando aqui em planos, né? E mais de 60% não bateram nos últimos 3, né? Isso é algo que a gente deve falar assim, poxa, isso aqui a gente lê com uma enorme preocupação, mais ou menos, porque nesse meio tempo, né, enquanto as entidades não estavam superando as metas, as entidades estão comprando ativos que vão superar essas metas a hora que a gente entrar num ciclo como esse aqui, tá? Então, assim, o nosso jogo aqui realmente é um jogo de muito longo prazo, né? Talvez tudo aquilo que o Cristiano falou, olha, o que está acontecendo com o Trump agora, o que está acontecendo lá fora, a questão de tarifas serem positivas ou negativas para o Brasil, são coisas que vão fazer efeito em questão de 2, 3 meses, né? Aqui a gente está jogando um jogo de mais longo prazo, a gente está jogando um jogo de 10 anos, né? E é importante, quando vocês avaliarem os resultados, que vocês pensem também dessa maneira, né? As políticas são desenhadas para um prazo muito maior, né? Para um prazo que tenha mais a ver, né, com o horizonte de investimentos de vocês, tá? Prova disso, né? E aqui eu queria mostrar isso para vocês, é como que a indústria se preparou para 2025. Tá? Eu vou começar com um gráfico aqui, e aí depois aqui é só a amostra que a gente está utilizando, tá? Eu vou explicar isso aqui. Eu vou começar com um gráfico, mas aí depois eu comento com vocês os outros, né? Vamos só gastar um pouquinho mais de tempo nesse, porque esse é o gráfico que todos os demais eles são iguais, né? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, aqui a gente está falando de investimentos especificamente em renda fixa, tá? E o que essas barrinhas significam? Né? Aqui essas barrinhas são os tipos de planos, né? Mas as barrinhas significam o seguinte: a barrinha cinza era o quanto que os planos, as entidades imaginavam investir em renda fixa em 2024. Quando elas desenharam a política em 23 para vigorar em 24, é como elas imaginavam que elas investiriam em 2024. O que é a barrinha azul? A barrinha azul, que a gente está chamando de atual, né? Esse estudo é do final do ano, é onde que as entidades estavam. O que é a barrinha laranja? É onde as entidades acham que estarão no final de 2025. O que a gente percebe aqui, tá, gente? Então, vamos olhar primeiro para esse todos. Aqui é o grupo de todas as entidades que a gente acompanha. Então, como essas entidades se comportaram? No final de 2023, essas entidades falaram o seguinte: olha, a gente acha que a gente vai alocar 80% do nosso patrimônio em renda fixa ao longo do ano de 2024. Essa era a ideia. 80% é bastante? Poxa, 80% é bastante, né? Mas qual foi a verdade no final das contas? A verdade no final das contas é que elas alocaram em 2024 quase 90% do patrimônio em renda fixa. Por quê? Porque ao longo de 2024, né, a gente imaginava que o juro iria ficar parado ou ceder, de repente a gente percebeu que o juro subiu ainda mais. Ou seja, foi uma ótima oportunidade para as entidades, né, voltarem a alocar em renda fixa. O Cristiano mostrou uma coisa, claro que, assim, acho que poucas pessoas prestaram atenção no número, porque, assim, eram muitas tabelas, né, muitos números, etc. Mas ele mostrou uma tabela que me chamou muita atenção, que eu achei muito interessante, que era o seguinte: ele mostrava lá qual que era a expectativa de juro real. Juro real, tá? Nós no mercado financeiro a gente chama de juro real o seguinte juro: a Selic menos a inflação, né? Aquilo que realmente o dinheiro cresce para além do que ele cresceu só por conta de um aumento, né, da inflação, né? Então, ele colocou lá que tanto em 2024 quanto em 2025, a expectativa de juro real no Brasil é alguma coisa acima de 9. Pois bem, quando as entidades olharam o que ia acontecer, né, o cenário que 2024 estava se desenhando, né, elas olharam e falaram assim: bom, um juro real acima de 9, eu bato todas as metas. Então, eu vou comprar um juro real acima de 9. E é interessante isso que eu acho que vale a pena comentar com vocês. As entidades aumentaram muito a alocação delas em renda fixa. E por que elas aumentaram muito a alocação delas em renda fixa? Porque a renda fixa
da forma como as entidades constituíram essa alocação, ela bate as metas, né? E a renda fixa bate com certeza. Pode ser que a renda variável venha a bater? Pode, mas a renda fixa bate sem nenhuma dúvida, né? Então, por que não estar na renda fixa? Esses resultados apareceram em 2024? Não, isso foi feito ao longo de 2024. Estava na fase de plantar. Daqui a 2, 3, 4 anos, a gente vai ver a fase de colher, tá? Então, as entidades falaram, era para ser 80, virou 90, né? E qual que é a expectativa das entidades para 2025? A expectativa das entidades para 2025 é manter os investimentos nesse 90. E por quê? Porque a gente continua com uma expectativa de juro real muito elevada, né? A gente está vendo aí, eu vou usar agora os números do Bradesco, tá? Assim, poderia ser outros gestores, os gestores estão com números muito parecidos, né? Mas com os números do Bradesco, a gente vê uma Selic terminando 2024 na casa aí de 14,75, né? Vou parafrasear o Cristiano, ele falou, isso vai dar um juro médio da ordem de 14 ao longo do ano, com uma inflação que deve ficar abaixo de 6. Né? 14 de juros com inflação abaixo de 6, eu comentei com vocês que o juro real é a inflação, desculpa, a Selic menos a inflação. A gente está falando de um juro real acima de 8. Né? Um juro real acima de 8 bate todas as nossas metas com folga. Né? Por que as entidades pensaram em ficar tanto em renda fixa? Por conta disso. Tá? Então, a ideia, né, assim, a forma como a entidade se move, ela sempre tem esses dois caráteres, né? Primeiro, o quanto a gente precisa, né, gerar de retorno para o investimento, normalmente isso é dado pela meta atuarial, e o quanto a gente tem de retorno disponível no mercado. No momento em que o mercado está oferecendo tanto retorno na renda fixa, por que eu não ficaria na renda fixa, né? Então a gente percebe que as entidades estão indo muito para esse caminho. E aí, à medida que as entidades vão para a renda fixa, se a gente olhar esses mesmos gráficos, né, tem a mesma lógica, as mesmas cores, para os outros segmentos, a gente vai ver que, na realidade, todos os segmentos, né, têm visto uma redução. Por exemplo, renda variável. Todo mundo hoje, né, compara a barrinha cinza com a barrinha laranja. Todo mundo imagina ter menos renda variável do que imaginava no começo do ano de 2024, né? Por quê? Bom, porque eu vou ter mais renda fixa, sobra menos espaço para renda variável. Mesma coisa para outros segmentos, né? A gente tem outros segmentos na legislação, a gente usou aqui estruturados, né? Basicamente aqui a gente está falando de multimercados, fundos de participações, né? E alguns assemelhados. E a mesma coisa para investimento no exterior, né? Então a gente tem percebido, né, que as entidades, de forma geral, têm montado uma carteira de renda fixa muito maior. Essa carteira leva um tempo para maturar, mas é uma carteira que vai maturar com muita certeza, né? Principalmente porque é uma carteira que está calcada em títulos públicos, né? E, portanto, né, assim, a gente tem pouco ou nenhum risco, né, de isso não vir a acontecer. Então, acho que esse momento, né, apesar de ter sido uma janela, né, pós-pandemia, muito ruim em termos de resultado, mas também foi um momento muito interessante para a montagem dessas carteiras para o longo prazo, tá? Bom, caminhando aqui para a última coisa que eu gostaria de falar, né, só comentar aqui uma mudança de legislação. Basicamente, né, a gente tem tido várias publicações, né, de legislação nessas últimas semanas, né? A gente tem duas super recentes, a 5202 de 27 de março, né, e a Previ 343 de 13 de abril. Foi interessante que essas duas, elas falam exatamente, né, desse binômio que é aquele que praticamente, né, norteia todas as nossas decisões. A 5202 é uma legislação que trata de investimentos, tá? E a 343 é uma legislação que trata da definição das metas atuariais. Ou seja, esse ano a gente já teve ajustes tanto na parte de investimentos quanto na parte de metas atuariais, né? Então, assim, basicamente tudo que eu falei, né? Quais são as regras para investimentos e quais são as regras para determinação da meta. Então, a gente está atento a isso, né? Obviamente, assim, esse é um tema que já entrou em pauta, nós já discutimos esses temas, nós já avaliamos quais são os impactos disso na carteira atual, nós já avaliamos a eventual necessidade de fazer alguns ajustes, né, para se adequar a essa legislação. Basicamente, né, nenhuma grande surpresa aqui, o mercado já de certa forma estava esperando isso, mas enfim, é importante também que vocês saibam, né, que todas as vezes que a gente tem alguma mudança de legislação, a gente revisa a carteira para ver qual o impacto disso, né? E se houver algum impacto, a gente se adapta. Normalmente, né, quando a legislação muda, ela dá um tempo para a gente se adaptar, né? A gente usa esse tempo, ajusta os investimentos e tá tudo certo, tá? Então, basicamente, assim, né, esse arcabouço, né, de governança dos investimentos, né, ele encontra, né, assim, os seus atores
dentro do Infraprev, né, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, né, mas ele está, na verdade, né, assim, sujeito a todas essas regras, né, que a Previc e que o Conselho Monetário Nacional, né, divulgam e publicam e que a gente tem que seguir, né, porque a gente é um ambiente super regulado, né, como deveria realmente ser todo o ambiente que trata da gestão de recursos de terceiros, né? Então é isso, gente. Eu acho que a ideia é essa, né? E assim, se eu puder deixar talvez um único recado, né, de tudo isso que eu falei, eu acho que assim, pensar na questão das alocações como um Waze, né? E pensar que a gente realmente, né, toma uma decisão agora, né, nos primeiros 2 quilômetros do nosso caminho, né? Mas pensando nos 10 quilômetros do caminho como um todo, né? É assim que a gente funciona, né? E é assim que a gente avalia, né? E monitora os investimentos de um fundo de pensão. Legal? Gente, obrigado. Eu devolvo a palavra para a Jéssica, né? E aí, Jéssica, se tiver algum ponto aí, eu estou aqui à disposição. Eu vou parar de compartilhar minha tela, tá? Perfeito, Guilherme. Tem uma pergunta, sim, até no finalzinho você falou da questão da mudança de legislação, nessas duas novas legislações, e que trazem, sim, um impacto às diretrizes de alocação. Então, como que você vê, e você poderia falar um pouquinho para a gente, como que impacta diretamente as diretrizes de alocação dos portfólios do Infraprev, essas mudanças recentes na legislação? Perfeito, Jéssica, excelente. Existem algumas mudanças, sim, né, que, por exemplo, impactam um pouco o nosso segmento de investimentos estruturados, né? Então, hoje a gente tem dentro da nossa carteira alguns fundos que são fundos multimercados, né, que têm um determinado grau de liberdade de investimentos até muito mais amplo do que a liberdade que a gente tem nos nossos investimentos que estão em fundos de renda fixa ou de renda variável, né? Esses fundos foram impactados, né? Assim, a legislação traz aí algumas restrições adicionais para esse tipo de fundo, e a nossa tarefa aqui é basicamente entender, dentre os nossos gestores, né, quais deles vão conseguir se adaptar a essas restrições, quais deles não. Aqueles que se conseguirem, porque conseguirem, ótimo, perfeito, a gente pode manter na carteira. Aqueles que não se adaptarem, a gente tem que substituir. Então, nesse momento, né, eu diria o seguinte: o Eduardo está lá ocupado com o time dele em avaliar, né, quais vão se adequar, e se por acaso algum deles não se adequar, ele vai ter que estar ocupado em fazer um novo processo de seleção. Esses processos de seleção, é importante também dizer a você, Jéssica, todos eles são muito bem parametrizados e documentados, né? Na verdade, a gente não investe num fundo porque o Eduardo gostou ou a Daniela deixou de gostar. Muito diferente disso, né? A gente investe num fundo porque a gente já fez uma avaliação quantitativa, uma avaliação qualitativa, a gente chega no nome, avalia a adequação desse fundo à carteira e finalmente investe, né? Então, se por acaso a gente tiver que fazer alguma troca, a gente passa por todo esse processo novamente e aí a gente se adequa à legislação. Perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Nossa webinar está muito esclarecedora, assuntos muito relevantes, muito atuais. Agradeço também, Guilherme. E agora vou convidar aqui o Eduardo Roche, nosso gerente de investimentos imobiliários aqui no Infraprev, para trazer a última palestra dessa tarde. Eduardo Roche, ele é gerente de investimentos imobiliários, ele possui sólida experiência no mercado financeiro, atuando há mais de 6 anos só no Infraprev. E nessa posição, ele lidera a gestão de carteiras próprias e estratégias de diversificação de ativos, com foco em governança e otimização de portfólios. Edu, vou te chamar, vou pedir para você abrir sua câmera nesse momento. Fica à vontade para compartilhar a sua tela também. E agora a palavra é sua. Obrigado, Jéssica. Queria agradecer primeiramente ao Cristiano e ao Guilherme, né, parceiros aqui do Infraprev. Muito importante esse webinar, né? A gente está fazendo um programa de educação financeira e previdenciária já há 2 anos, a gente quer aprofundar isso, esse webinar faz parte disso, então é muito importante a gente, né, estar próximo aí dos nossos participantes dos nossos planos, e eventualmente quem não está participando e tem interesse, né, e tem como investir no Infraprev, fica aberto aí para todo mundo. Vou compartilhar aqui a minha apresentação, só um minutinho. Só um segundo, problema aqui de... Só um segundinho que deu uma travada aqui, ó.
Agora eu acho que foi. Vamos lá. Desculpa aí pela falha operacional. Mas eu vou aproveitar, né, tanto a apresentação do Guilherme como do Cristiano para mostrar na prática como é que a gente lida com os investimentos, né, dos nossos participantes. Então, aqui eu vou falar rapidamente do Infraprev, né? A gente foi fundado em 1982, agora em junho a gente completa 43 anos de vida, que mostra bem essa sustentabilidade aí do Instituto nesse período todo. A gente atingiu um patrimônio, né, dos nossos planos de 4,5 bilhões no final do primeiro trimestre desse ano. Temos aí um pouco mais de 10.500 participantes, atualmente, tanto assistidos como participantes ativos. Né, obviamente, nós somos a entidade fechada de previdência complementar, que é multipatrocinada. Né? Temos hoje 4 planos de benefícios, além do plano de gestão administrativa, e planos abertos, né, para novas adesões. Temos o plano CV, que é um plano de contribuição variável, que ele é patrocinado, e o plano PAI, que é um plano instituído. Na estrutura de governança, né, a gente tem os 2 conselhos, né, tanto o conselho deliberativo como o conselho fiscal, e na estrutura da diretoria, né, são 3 diretorias hoje, a diretoria superintendente, a diretoria de administração e finanças, onde a parte de investimentos está submetida, e a diretoria de benefícios, né? E essa diretoria executiva responde diretamente ao conselho deliberativo, que até como o Guilherme falou na sua apresentação, é o órgão máximo dentro de uma estrutura de governança, né, de uma entidade. Nossos patrocinadores, né, a gente tem os principais Infraero Brasil, tem outras concessionárias, o próprio Infraprev também é patrocinador, né, dos planos, e temos alguns instituidores, né, com destaque para a BRAP, que ela é um pouco mais recente. Então, isso permitiu que o nosso plano PAI, que antes era um plano mais família, né, para os familiares dos nossos participantes de outros planos, qualquer pessoa que tenha acesso à previdência pública, né, o INSS, ele pode investir com a gente no plano PAI para ter ter um plano, né, complementar de sua aposentadoria. A estrutura de investimentos hoje, né, somos 2 gerentes de investimentos, né, uma responsável pela parte de fundos de participações e imóveis, a outra que fica sob a minha responsabilidade são todos os segmentos de investimentos, né, renda fixa, renda variável, toda a parte de investimentos exterior, e na parte de investimentos estruturados, né, que a geração denomina, são a parcela dos fundos multimercados. Temos 7 colaboradores diretos, né, nessas 2 gerências, e aqui eu vou pedir uma liberdade rápida para fazer uma leitura do que está sendo slide, que eu acho que são pontos assim, muito relevantes para a gente passar, né, para os nossos participantes como é que esses recursos são geridos. Então, né, a área de investimentos de uma entidade ela tem um papel crucial na viabilidade dessa entidade a longo prazo, nessa gente quer manter toda essa elaboração, né, do Instituto para o longo prazo. Né, os compromissos nas investimentos abrangem diversas áreas interligadas, a gente vai ver um pouco mais na frente, mas que impactam diretamente a rentabilidade, a segurança e a sustentabilidade, não só do Infraprev, como dos nossos planos. Então, assim, tem uma responsabilidade fundamental nessa gestão desses recursos, de forma segura, rentável e ética. Então, são pontos, assim, pilares fundamentais, né, do Infraprev. E a gente busca, obviamente, como está até lá anteriormente, objetivos de longo prazo e para garantir o futuro financeiro dos participantes. E no limite é o que? É o pagamento-benefício, né, dos nossos assistidos. Então, isso são os recados, assim, pilares fundamentais que a gente tem aqui dentro, né, da nossa gestão. Aqui eu vou falar um pouquinho de fluxo do processo de investimento. Então, assim, né, prospecção, né, as áreas técnicas, já falei, são 2 gerências de investimentos, que a gente é responsável por todos os segmentos hoje, que estão definidos, né, de forma legal e que uma entidade pode ter acesso. Essa análise, né, ela passa, né, para as 2 gerências, toda a parte de viabilidade econômico-financeira, o racional daquele investimento. Temos um suporte, 2 áreas que não são deliberativas, não são áreas que tomam decisão, que é a nossa gerência jurídica de riscos e compliance, que, embora não tenham nenhuma decisão direta em qualquer investimento, são fundamentais para dar todo um suporte para os órgãos colegiados de decisão. Quais são esses? Né? O Comitê de Investimentos,
a própria diretoria executiva e o conselho deliberativo, dependendo do tema. A gente vai explorar isso um pouco mais na frente. Passado, né, da decisão daquele investimento, a gente tem uma execução que até na minha área, né, qualquer tipo de investimento, aplicação, resgate de algum fundo, de algum investimento das nossas carteiras dos planos, passam pela execução da minha área, e esse processo, obviamente, que ele não tem fim, né, nessa execução, porque o processo seguinte desse fluxo seria o monitoramento daquele investimento. A gente monitora cada segmento, cada investimento específico, se é um fundo, se é um ativo numa carteira própria, ou de renda fixa, ou de renda variável, ele tem o seu monitoramento ali particular, tem toda uma regra definida no nosso manual de investimentos, não só toda nessa parte do investimento propriamente dito, mas também do monitoramento. O monitoramento ele é muito importante também, porque não basta a gente fazer um processo super bem elaborado, fez um investimento, e a gente tem que ver a consequência daquilo, se aquele investimento está dando certo, se está atingindo nossos objetivos, se não está, qual o motivo, a gente fazer essa análise, a gente tem algumas regras para fazer esse acompanhamento, e se for o caso, tem que tomar a decisão de desinvestimento, seja porque o objetivo foi alcançado, ou teve algum problema ali de retorno, que não foi acabando sendo executado da maneira como a gente gostaria, e a gente vai fazer aquela revisão. Então, esse processo ele tem início, para cada ativo que vai ser investido, e depois do investimento ele tem essa consequência dessa análise, desse monitoramento. Dentro daquela poder de decisão, né, a gente pega aqui nessa governança aqui dos investimentos, a gente tem o órgão máximo, que é o Conselho Deliberativo. Ele, assim, para a parte de investimentos, ele lida basicamente com dois tópicos, né, que é desinvestimento em imóveis, que a decisão acaba sendo nesse órgão máximo, e investimentos que superam, né, uma alocação superior a 5% dos recursos do plano. Então, isso tem que ser submetido ao nosso conselho. Diretoria executiva tem algumas deliberações também, basicamente quando é um investimento num segmento novo, né, está previsto na política de investimentos, mas vai ser um investimento novo para os planos, é submetido à diretoria, e o comitê de investimentos, que é onde concentra a maior parte, de fato, das decisões de investimentos aqui dentro. Né, o comitê hoje é composto por 4 membros, né, as 2 gerências de investimentos, a diretoria de administração e finanças e a diretoria superintendente. Então, fora isso, né, as gerências de investimentos, elas também têm algumas alçadas. O próprio Guilherme citou isso na apresentação dele. Ele tem alçadas para alguns investimentos, basicamente de forma mais intensa na parte de carteira própria, né, tanto de renda fixa como renda variável. A gente tem alguns limites financeiros mensais que a gente pode estar alocando sem ter que submeter a nenhum outro órgão de decisão, mas assim a grande parte, né, dos processos de investimentos passam pelo comitê, principalmente a parte de gestores terceirizados. E assim está um pouco destacado ali, mas tem o CGR, né, que é o nosso Comitê de Gestão de Riscos. De novo, é um órgão que não é deliberativo, ele é colegiado, ele é formado por 3 membros, né, e presença assim é forte da nossa gerência de risco compliance, a gerência jurídica e a diretoria de benefícios. Então, ele dá todo esse suporte necessário para que os órgãos de deliberação, de fato, da decisão pelos investimentos, podem ter essa confiança maior em lidar com todo esse processo mapeado, tanto jurídico como de risco e também de compliance. Eu vou falar de política de investimentos muito rapidamente, né? O Guilherme deu uma aula sobre esse assunto, então eu não vou ser repetitivo, mas tentar botar um pouco na prática, tanto do que o Guilherme falou e também o Cristiano, como é que a gente lida na elaboração da política, né? Então ela começa, né, com toda uma análise de cenário econômico, da nossa carteira atual, em relação ao cenário econômico, ele se altera, né, gradualmente, foi bastante explorado aí, tanto pelo Cristiano e também pelo Guilherme. Então, a gente tem esse cuidado, né, de fazer essa análise. Existe um estudo de macroalocação que vai definir, né, a alocação, objetivo da política para cada segmento de investimento, né, que a gente lida. Então, essa leitura de cenário é muito importante para definir esses limites. E também, essa parte aqui de baixo, compromissos futuros, são os benefícios. Então, a elaboração da política, ela também, e também
do estudo de macroalocação que vai se refletir nas alocações da política de investimentos, é muito importante a gente estar analisando a massa dos nossos participantes. Cada plano vai ter a sua particularidade, a sua especificidade. Isso vai estar sendo contemplado na política. Então, é o que a gente chama do ativo e passivo. O ativo é a parte dos investimentos que a gente faz e o passivo é o perfil, de fato, da massa dos participantes dos planos. Então, isso está sendo elaborado, né, contemplado na política. A política, como o Guilherme falou, tem os limites de legislação, ele até citou lá, né, 70% para renda variável. Então, assim, cada segmento vai ter o seu limite legal. E a política tem também os seus limites, são inferiores. Então, a gente ainda é até um pouco mais rigoroso em definir parâmetros, né, de limites inferiores à própria legislação, para poder ter um tipo de controle ainda melhor e ainda mais que caiba mais, né, na realidade, né, de cada plano. Elaborada a política, né, ela tem aprovação. Essa política é elaborada, pela gerência de investimentos, com a colaboração da nossa gerência de risco compliance, porque além da parte de investimentos, né, a política ela também detalha toda a parte de risco, né? Então, toda a política de risco, seja risco de mercado, risco de liquidez, a parte de enquadramento, inclusive desses limites. Então, está tudo contemplado na política. Elaborada a política, ela tem aprovação no nível da diretoria executiva, é submetido também ao nosso Conselho Deliberativo. E a política, como o Guilherme falou, ela é uma política de 5 anos, né? Então, a atual, né, pega de 2025 a 2029. E, assim, ela tem uma revisão pelo menos uma vez por ano, né? Então, no final do ano, a gente elabora a política para o ano seguinte, mas a gente pode, eventualmente, ter uma revisão dela havendo uma necessidade. Então, até pego na prática o exemplo lá de 2020, né, o ano da pandemia, que teve uma mudança assim abrupta, né, no mercado, um evento completamente atípico e fora do radar de qualquer membro do mercado, né, qualquer pessoa que faça seus investimentos. Então eu lembro que ali em maio de 2020 a gente pediu para o Guilherme lá Pelage elaborar um novo estudo de macrolocação que se refletiu numa nova política de investimentos. Então, extraordinariamente, ele pode acontecer outra revisão durante o ano, mas normalmente a gente faz de acordo com aquele exercício, pegando 5 anos para frente. E assim, como o próprio Guilherme falou, né, e pegando o gancho da apresentação do Cristiano, as mudanças de cenário elas são muito dinâmicas, né, no mercado. Então, muitas previsões elas acabam não se confirmando. Então, como é que a gente lida isso dentro da política que está estabelecendo alocações para um cenário que foi definido, né, um período anterior? A gente tem dentro da política limites, né, para cada segmento daquele. Então, a gente vai tentar refinar um pouco aquela alocação para determinado segmento de acordo com o que está acontecendo de mudança de cenário no mercado. Por fim, assim, em relação à política, né, o monitoramento e fiscalização passa pelo nosso Conselho Fiscal, internamente e externamente, né, a gente tem um órgão regulador que é a Previc, que também tem essa visão ótica e essa ótica para dentro de cada entidade para fazer essa supervisão, essa fiscalização. E a divulgação da política está no nosso portal, está no nosso site. Acho que até para quem tem interesse em aprofundar um pouco mais, conhecer, né, os nossos participantes estão conhecendo um pouco mais como esses recursos estão sendo geridos aqui dentro. A política é a bíblia do investimento aqui dentro, né? Então, ali vai ter todas essas informações, toda essa explicação. Então, quem tem assim, um interesse em aprofundar um pouco no assunto, eu até tento motivar vocês a entrar lá no nosso site, estão nossas políticas. Lembrando que cada plano tem sua política independente. Então, não existe uma política de investimentos para o Infraprev. Ela é segmentada para cada plano que a gente tem aqui dentro, porque cada plano tem a sua realidade, meta atuarial, uma meta de retorno e o perfil do seu participante. Se ele já é mais assistido, se é mais ativo. Então, tem essa necessidade de cada plano ter realmente a sua política bem definida. Vamos falar agora um pouco de resultado, né? Então, a gente fala um pouco na prática aí de processo, de como é elaborada a política, mas e resultado em si, né? Então, o próprio Guilherme falou, né, no curto prazo, óbvio que a gente vai ter sempre uma preocupação, o objetivo é sempre, né, superar, atingir a meta atuarial de cada plano. Os planos que não têm meta atuarial têm meta de a mesma ótica, mas eventualmente a gente pode ter momentos ali
de um pouco mais de dificuldade, né? Eu lembro que da pandemia para cá, 2020 para cá, a gente tem uns cenários muito uma volatilidade não só nos ativos de risco, né, nos investimentos, mas a própria meta Torel ela acabou tendo muitas alterações em cima de alguns momentos de disrupção de inflação, né? Então, em 2020 a gente está no nível de inflação mais controlado, nível de taxa de juros também baixo, em torno de 5, 6%. E hoje a gente está nesse nível aí super elevado, né? A inflação incomodou muito, principalmente em 2021, 2022, mas é algo que ainda permanece um pouco aí vigente, puxando a nossa meta lateral para cima. Mas pegando uma ótica de longo prazo, né? Vamos pensar assim, a aposentadoria, né? Participantes estão investindo pensando na sua aposentadoria. Então tem uma ótica de longo prazo de fato. Então a gente enxerga, né, nesses 10 anos aqui, né, de 2004 a fevereiro de 2025, o Infraprev, né, o plano CV, ele tem um retorno bastante acima do CDI. Assim, o CDI ele não é uma referência direta para o plano. A gente colocou ele aqui mais para uma referência de investimentos, né, acaba sendo a principal referência, né, do mundo de investimentos. A gente vê que a gente supera bastante o CDI nesse período e também a nossa meta, né, a meta atuarial. O plano cumpriu seu objetivo, cumpriu seu papel nesse período. Então, é uma amostra importante de longo prazo que a gente está trazendo aqui. Hoje, a meta do plano, você vê especificamente NPC mais 5,06. Isso também tem uma variação, pode ter uma variação todo ano, né? Tem até um outro estudo específico que também faz essa leitura toda da parte atuarial do plano, toda essa parte também do perfil dos participantes, para definir, né, qual vai ser a meta para cada ano que o plano vai perseguir. Em termos de alocação, pouco até dentro do discurso do Guilherme, né, a gente vê que tem uma participação bastante relevante, né, de renda fixa. Há uns anos atrás, essa participação em renda fixa era menor. Eu concordo com o Guilherme, né, toda essa movimentação do mercado, né, nesses últimos 4, 5 anos, permitiu bons investimentos em renda fixa, algo que a gente não conseguia ver até então. Então, até lembro que em 2020, logo que estourou a pandemia, que teve uma grande volatilidade no mercado, mas especificamente no mês de março, a gente até conseguiu comprar uma NTNB, a IPCA mais 6,30, a IPCA mais 5,30, a gente até achou um bom ponto, negociava abaixo da nossa meta atuarial até então, e de lá para cá, né, a gente teve uma explosão da renda fixa, e hoje esses títulos pagam aí perto, chegando a pagar recentemente perto de 8%. Então isso se transforma em oportunidade, né? Ele pode não se retratar num retorno imediato, mas de fato, como o Guilherme falou, a gente plantou para poder colher esse resultado um pouco mais à frente. Então hoje, né, dos ativos de maior risco a gente tinha 4% em fevereiro, isso aqui é muito dinâmico dentro daquilo que eu estava falando da alocação tática. Então, ali, final de abril, a gente estava um pouco mais perto ali de 6, um pouco mais perto da alocação objetivo, mas isso vai variar de acordo com as oportunidades que se apresentam no mercado. Mas, de uma maneira geral, a gente está um pouco mais defensivo em termos de alocação de risco, porque, de fato, a renda fixa ele tem cumprido realmente seu papel. Ter uma posição de caixa hoje é interessante, né? O CDI, que retrata, né, essa Selic elevada que a gente está vivendo hoje, dá oportunidade de fazer um investimento em renda fixa com risco muito mais bem controlado, e a gente está perseguindo isso também. E o plano, a gente vê que ele está diversificado em todos os segmentos previstos hoje na legislação, né? Ele está navegando pela renda fixa, renda variável, parte estruturais, imobiliário, investimento exterior e operações de participantes, que basicamente é o empréstimo que a gente concede, né, para os nossos participantes dos planos. Se a gente pegar uma janela um pouco mais curta, né, eu queria também compartilhar, né, como que a gente está em relação aos seus pares na indústria. Para pegar aquele slide anterior de 2004 para cá, a gente não tinha dados suficientes, principalmente das entidades fechadas, para poder fazer esse comparativo. Então, acabei pegando um período um pouco mais recente, aí quase 10 anos. 2017 também é um ano, assim, é um marco importante para a gente, né? Foi quando o Infraprev ele reviu alguns dos seus processos, a gente fortaleceu muitos dos processos de investimento e risco e compliance também. Então, a gente conseguiu aumentar ainda mais a nossa governança. Então, é
é um ano daqui para frente interessante para a gente estar analisando resultado. E aqui a gente vê, né, que a gente consegue superar nossos pares, né? A indústria CV é a indústria das entidades fechadas com perfil de plano CV como o nosso, para a gente poder fazer essa comparação. Não adianta eu comparar com planos que têm um perfil diferente, uma estratégia diferente. Então, a gente vê que a gente supera. E também a indústria aberta, que basicamente são os planos de previdência dos grandes bancos. Então, a gente vê que a gente consegue, de fato, ter um destaque bastante interessante nesse período. Então, mostra também, além daquela questão do longo prazo em relação à meta, né, até num prazo também razoável, de quase 10 anos, a gente, quanto à indústria, a gente consegue ter, né, bons números e bons retornos aí para o nosso plano CV. No plano PAI, a gente está colocando alguns números um pouco mais recentes, né? O plano PAI é até um plano mais antigo também, mas a gente fez uma revisão do seu regulamento em 2022, logo em seguida a própria Abrap entrou como instituidor, então a gente gosta de fazer essa análise daqui para frente, né? Quando o plano é aberto aí para qualquer participante, diferente do passado que tinha que estar associado a algum familiar de algum plano, de algum participante de algum outro plano do Infraprev. Então está aberto, teve essa revisão de regulamento, então a gente está fazendo essa análise. É uma análise um pouco mais curta, né? Mas a gente vê que o plano ele tem atingido também o seu objetivo, que é o CDI, né? Diferentemente do plano CV, que tem uma meta atorial, o plano PAI ele é um plano com perfil CD de contribuição definida, ele não tem uma meta atorial, mas ele tem uma meta de retorno que é o próprio CDI. Então ele está conseguindo atingir seu objetivo, e especialmente quando a gente enxerga a indústria, né? A gente está com uma diferença bastante razoável, tanto para a indústria fechada, aí sim de planos com perfil CD, né, para poder fazer essa comparação, e com a indústria aberta, que são os planos de previdência, de grandes bancos e tudo mais. A indústria fechada, né, qual é a fonte disso? A gente está usando os dados da própria Aditus, né, a gente faz uma compilação daqueles 168, se eu não estou enganado, da apresentação do Guilherme, ele passou muito rápido, não deu para 138, registrar. Eduardo. 138. E N planos aí dessas entidades, eu lembro que só não está, o Guilherme pode até corrigir, mas só não estão as grandes entidades, mas todas ali do perfil do Infraprev, até menores, estão contempladas nessa amostra. Então, acho que é uma amostra bastante significativa, né, do mercado, então é uma comparação super importante. Em termos de alocação, a gente vê que o plano ele já não tem aquela diversificação que o plano CV tem hoje. Eu acho que é muito pela característica, né, do seu característica do seu objetivo hoje. Ele tem uma concentração na renda fixa muito maior, né, 94%. Tem alguma diversificação hoje no exterior, mas hoje ele está sem investimento, por exemplo, em fundos multimercados e renda variável. O plano pode tem, a própria política de investimentos contempla algum investimento nesses segmentos. Hoje é até menor, dado, né, o perfil de cenário, né, quando a política foi construída ali no final do ano passado, mas a gente está bem confortável, né, o objetivo é o CDI, então por que não ficar um pouco mais próximo disso na renda fixa? Obviamente, tento fazer investimentos em renda fixa que superem esse benchmark. Então a gente está conseguindo ser bem sucedido também esse ano em relação a isso. Sim, por fim, em termos assim de investimento, não é muito assim destacar uma questão do processo, mas assim mostrar um pouco da evolução dos nossos recursos, né? Então a gente pega aí desde 2014 para cá, né, mais de 10 anos aí se a gente extrapolar já esse início de 2025, né? Eu tinha falado anteriormente que primeiro trimestre a gente fechou 4,5 bi, no final do ano passado era perto ali de 4,4 bi, isso dá um crescimento de 64% nesse período, é bastante significativo, mesmo com o nível de responsabilidade que a gente tem hoje de pagamento de 310 milhões de benefícios, pegando a referência do ano passado. Então, é um pagamento relevante. Mesmo assim, o plano tem tido esse crescimento anual. Não, desculpa, que nem o plano, tá? Aqui é o Infraprev como um todo, são os recursos consolidados de todos os nossos planos. E esses 310 milhões também são os recursos consolidados. Aqui entram tanto pagamento daquela benefício regular mensal, como algumas despesas previdenciais extraordinárias, né, como portabilidade ou algum tipo de saque. Então, a gente consegue ver que a gente tem, né, compromisso relevante já de pagamento de benefícios para os nossos participantes, mas
patrimônio, né, os recursos garantidores de nossos planos têm tido esse crescimento aí gradual. Isso mostra aí, de fato, né, essa sustentabilidade, né, no Infraprev que a gente está vendo nesses últimos anos, que a gente consegue projetar para frente, ter esse conforto de que esse processo tem continuidade. Só para perto de fechar a apresentação, né, é importante a gente mencionar alguns selos e certificações que a gente possui, né? Então, a gente tem 2 selos de autorregulação da ABRAP, né, tanto para a governança de investimentos como governança corporativa, que mostra, né, que nossos processos têm esse crivo, né, da nossa associação. E também a gente tem muito essa preocupação cada vez maior do ESG, né, que é a questão ambiental, social e de governança. Então, a gente é membro do PRI já há bastante tempo, né, que aí é focado para investimento, mas são os princípios de responsabilidade dentro do segmento de investimentos. O Pacto Global da ONU, que também dá essa chancela aí, desse carimbo, né, de ESG. Paz de Empresa Cidadã, que é mais essa parte social, assim como o Instituto Ethos, também até um selo um pouco mais recente, né, que a gente obteve. E o selo de engajamento também associado ao tema ESG junto à ABRAP. Para fechar, né, tem aqui nossos canais de atendimento, né, então tem tanto o atendimento online, autoatendimento online, a nossa central, né, telefônica, também vocês podem acessar a gente através de e-mail. Temos um atendimento presencial aqui na nossa sede, basta marcar o dia e horário, você vai ser recebido aqui. Também tem o nosso canal aí via WhatsApp. E um canal de denúncias, né, que eu acho que até coloca bastante essa questão do compliance, né, a nossa preocupação interna, é um canal de denúncias com uma gestão terceirizada externa, onde o nosso participante pode estar atuando ali também, de alguma forma, com algum tipo de situação que seja factível, tá? Estamos lá em todas as redes sociais, né, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, então é fácil acessarem, vocês conseguirem acessar a gente, e eu termino por aqui. Agradeço muito a participação de todo mundo. Novamente agradeço, né, a participação aí do Cristiano e do Guilherme, ajudando a gente nesse programa aí de educação financeira e previdenciária que eu citei. E a gente agora fica aberto para perguntas. Eu vou voltar, né, para a Jéssica, e a gente tem aí o nosso tempo aí disponível para vocês tirarem a dúvida, tanto eu como o Cristiano, como o Guilherme. Jéssica, por favor. Muito obrigada, Eduardo. Também excelente apresentação. Algumas perguntas nós fomos respondendo, né, mais específicas, às vezes perguntas de temas mais individuais, nós fomos respondendo aqui pelo nosso campo de chat também. Mas chegou uma muito interessante, Edu, que pergunta o seguinte: diante do patamar elevado dos juros, como o Guilherme apresentou, o Cristiano também, e você reforçou na sua apresentação, não faria sentido concentrar os investimentos do Infraprev somente na renda fixa? Né, vocês falaram da questão da política, da variação das alocações, mas faria mais sentido, menos sentido? Fala um pouquinho sobre isso também. Tá. Essa é uma pergunta que a gente já recebeu em vários momentos, assim. Olhando a situação atual, pode ser um raciocínio muito factível de se pensar. Mas vamos pensar o seguinte, né? A gente até mostrou lá, o plano CV, ele é um plano que tem uma meta atuarial, não necessariamente o plano segue o CDI, né? Então ele não tem essa necessidade de buscar o CDI, que compõe boa parte ali também da renda fixa. Mas assim, a gente tem alguns limites também, né, que a própria política define, a gente tem uma preocupação com liquidez, então tem muitos investimentos de renda fixa que são investimentos de longo prazo. Então, por exemplo, um investimento muito importante do nosso plano, que é cerca de 55% mais ou menos do nosso plano hoje, está alocado numa carteira de títulos públicos, né, as NTNBs, que elas têm essa correlação com a inflação, então ela é muito importante para o plano que tem uma meta atuarial que está vinculada à inflação mais um prêmio. E hoje a gente pode marcar esse título na curva, né? Ou seja, a gente consegue comprar um título hoje que vai vencer daqui a muitos anos, e ele não tem uma volatilidade de curto prazo. Então, isso é muito importante para tirar a volatilidade do plano, do dia a dia, seja mensal, mesmo anual, mas ele vai conseguir ter um retorno adequado em relação à nossa meta atuarial. Mas eu não posso engessar o plano, por exemplo, numa carteira dessa, porque eu tenho que ter liquidez para honrar nossos compromissos, né? A gente viu lá que a gente tem uma carga de pagamento de benefícios bastante importante todo ano, então tem que ter liquidez também. E a parte assim, do CDI, ele tem colaborado muito nesse momento
mas em momentos no passado não é verdade. Então, o plano ele tem que ter esse equilíbrio da diversificação, ele é muito importante. Eu até lembro lá, vamos pegar janelas do passado para usar como exemplo. Em 2019, logo após aquele processo eleitoral, que sempre traz muita volatilidade, né, para o mercado brasileiro, a gente chegou a ter quase 20% em renda variável. Isso foi fundamental para o resultado do plano naquele ano. Então, assim, a gente não pode se furtar em ter algum tipo de apetite de risco no plano. Claro, vamos controlar essa alocação de acordo com o momento que a gente está vivendo. Por isso que hoje, naquele slide, nossa alocação no final de fevereiro era 4% em renda variável. Então, assim, por quê? Porque a renda fixa está dando um retorno muito favorável. Lá em 2019, a renda fixa, a Selic, não sei se o Guilherme vai ter de cabeça, ele é um cabeçudo, ele tem todos esses dados mapeados, mas assim, o que eu me lembro assim, o Selic naquela época era em torno de 5 a 6%. Não atingia o nosso objetivo da meta atuarial naquele ano. Então, assim, a gente tinha que realmente ter um apetite a risco maior. Então, isso ele é muito variável, ele não é fixo, mas assim, não ter exposição pode ser uma estratégia arriscada, porque a gente pega momentos de ciclo de virada em alguns mercados, se eu estou zerado, eu não consigo capturar aquilo. Então, a gente prefere estar na defensiva quando o cenário indica isso, mas ter uma exposição, ela é sempre inteligente de se fazer. A questão é calibrar o peso disso ao longo do tempo. Perfeito. Tem aqui uma pergunta muito interessante que chegou para nós, e se vocês três quiserem bater um papo sobre ela, porque ela pergunta como que é avaliado hoje o papel da previdência complementar diante das mudanças que nós vemos de gerações, mercado de trabalho, novos modelos, além de qual que é o impacto que o INSS pode trazer para a previdência complementar. Tem algum impacto? Como é que funciona? Eu posso começar aqui dizendo o seguinte, né, que a cultura de previdência ela está aumentando cada vez mais, né? Então eu vejo que tem uma série de iniciativas, a que é mais importante que eu lembro ultimamente, né, que é a história de quando o funcionário entra na empresa, alguns planos já estão fazendo adesão automática, né? Historicamente, os planos de previdência você tinha que você entrava na empresa, aí ofertavam para você o RH, ou você ia atrás, você aderia ao plano de previdência. Agora, alguns planos de previdência alteraram o regulamento, isso tem que ser alterado, né, junto à Previc. E aí, a partir de agora, nesses planos que já foi alterado, o funcionário entra na empresa e ele já entra automaticamente no plano de previdência. Para eles, se ele não quiser entrar no plano de previdência, ele tem que ir lá e fazer uma opção por sair do plano, né? Então isso é interessante. Primeiro ponto, né? É a história do comportamento do ser humano. Ele deixa de olhar para a parte de investimentos e previdência, ele vai protelando isso, né? Então essa forma, esse mecanismo é um mecanismo que tenta driblar essa questão humana. E o segundo é justamente a importância de você ter um plano de previdência, né? Porque o INSS é a mesma coisa. O INSS tem adesão automática, né? Então, os planos de previdência eles estão dentro dessa visão da importância que existe. Então, a gente está vendo previdência fechada, previdência aberta, esses planos família, a indústria oferecendo opções para as pessoas. E essa live aqui, por exemplo, né, lives como essa são muito importantes nesse contexto. Se eu puder complementar, Cristiano, eu acho a pergunta perfeita, né? Porque realmente ela reflete uma certa realidade. Talvez a gente está num momento de transição de um pacto geracional, né? A gente sempre teve uma situação em que você tinha um determinado número de pessoas trabalhando e aí você tinha mais pessoas entrando no mercado de trabalho. Isso não é mais tão verdade, né? Na prática, assim, isso a gente vê que hoje a média de filhos por casal já é menor que 2.
né? Então, quer dizer, na verdade, se 2 pessoas geram menos que 2, então você tem agora uma expectativa de decréscimo populacional. Ou seja, a forma como funcionava muito bem, né, a história do próprio INSS, né, em que a geração seguinte pagava praticamente a previdência da geração anterior, esse é um tema que hoje, né, está sub júdice. Então, a visão que a gente tem, né, que é a solução dessa questão, ao mesmo tempo em que a gente está vivendo muito mais também em termos de expectativa, né? Então, assim, essa questão de você ter que se preocupar com o que você vai, né, receber lá na frente, ela ficou uma questão muito mais individual do que ela era no passado. E aqui que entram esses planos de previdência, né? E assim, lógico, a gente está trabalhando no setor de previdência fechada, evidente que para nós, né, poxa, esse aqui é o mais importante, mas a verdade também é que quando a gente olha para os resultados, né, a gente também vê uma vantagem muito grande na previdência fechada, fora a questão da contrapartida do patrocinador, né? Então, assim, para nós, né, esse é um investimento que é super importante, né? É algo que todo mundo tem que conhecer, né? Tem que e tem que olhar, fiscalizar e etc. Acho que o que vocês estão fazendo aqui hoje, né, é perfeito, né? Tem que estar acompanhando mesmo, porque isso é uma parte importante do seu futuro. Só para complementar, a gente até teve uma revisão, né, da reforma da Previdência recente, e já se espera uma necessidade de ter uma próxima, né? Então, muito por causa dessa questão da longevidade, 2 pontos foram colocados em relação ao perfil da população mesmo, né? Não só em termos de, como o Guilherme colocou, da quantidade de pessoas para entrar no mercado de trabalho. E assim, é um desafio muito grande para a Previdência Pública, né? A gente enxerga uma situação nossa aqui como uma entidade complementar de uma maneira distinta, diferente. Esse tipo de risco não nos afeta diretamente. Até a gente tem alguns questionamentos atuais em relação a essa situação nova aí da Previdência, também nos atinge em nada, né? Então a gente tem essa proteção. Um plano patrocinado, como o Guilherme falou, ele é muito favorável para um participante, porque você tem a contrapartida ali né, da sua patrocinadora. Quando a gente chegar, nossa questão interna, até 8% do seu salário é coberto, né? Tem essa participação também do patrocinador. Isso é fundamental quando a gente pensa nessa aposentadoria complementar de longo prazo, mas o próprio plano pai, né, um plano família, para poder ser estendido a qualquer pessoa, pegar um profissional, né, mais independente, que não tem a carteira assinada, eu acho que faz muito sentido estar se buscando uma alternativa na previdência privada, né, para não ter essa necessidade de ter contar com o futuro da previdência pública, né. Então, eu acho que só para tentar complementar um pouco aí do que o Cristiano e o Guilherme falaram em relação ao tema. Excelente. Bom, nós caminhamos agora para o final da nossa live, até para respeitar a agenda de todos, a previsão de término é 16 horas. Temos algumas perguntas que nós vamos responder por e-mail para quem fez essas perguntas, então vamos enviar essas respostas para todos. Mas deixo aqui também o agradecimento a todos, Daniela, Cristiano, Guilherme, Eduardo, que dedicaram a esse tempo para trazer essa instrução, para trazer conhecimento, a cada participante que esteve conosco durante essas 2 horas, foram 2 horas que passaram muito rápido, com muito conhecimento, e que é o primeiro webinar, né, de outros que o Infraprev pretende realizar. Então, deixo o convite para que vocês continuem acompanhando a nossa agenda, seguindo também o Infraprev nas redes sociais. Se você ainda não nos segue, estamos no LinkedIn, Instagram, Facebook e também o nosso canal no YouTube, onde essa live será publicada o mais breve possível. Deixo meu agradecimento a todos, deixo também esse momento para caso vocês queiram se agradecer também, para que nós possamos nos despedir. Obrigado pela oportunidade, agradeço em nome do Grupo Bradesco e parabéns aí pela live, pela iniciativa. E agradeço a todos que estiveram junto conosco, né? Obrigado, gente, um prazer enorme, né? Esperamos aí que possamos ter feito um bom uso do tempo de vocês. Bom, gente, muito obrigado a todo mundo que participou, nossos parceiros, né, Cristiano e Guilherme também nessa nossa iniciativa, buscando essa parceria aí, eu agradeço bastante, precisa de todos, especialmente de vocês dois aí, nos colaboraram. Obrigada mais uma vez, né, a participação de todos aqui, ao Cristiano, ao Guilherme, ao Edu. Agradeço também àqueles, né, que colocaram aqui as suas perguntas, né, também para nos ajudar aqui nesse debate, e reforçando
que a Jéssica colocou, a gente vai estar respondendo todas aquelas que a gente não conseguiu trazer aqui, a gente vai estar mandando uma resposta aí para todos vocês. Muito obrigada e que tenha sido proveitoso aí para todos. Obrigada.